Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 54. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Seção 3 dos contratos de adesão. Artigo 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Parágrafo 1º. A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. Parágrafo 2º. Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo à escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Parágrafo 4º. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Parágrafo 5º. Vetado. Então aqui tratamos especificamente do contrato de adesão. O próprio Código de Defesa do Consumidor ele trata de conceituar o que é um contrato de adesão, né? É aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. O que isso quer dizer? Que existem dois tipos de contrato de adesão. O contrato de adesão com cláusulas que são estabelecidas pela autoridade competente, no caso, a administração pública, né? Então, um contrato onde a administração pública estabelece as cláusulas, e a segunda espécie, que são os contratos estabelecidos unilateralmente, ou seja, apenas por uma parte da relação do contrato, no caso, o fornecedor, onde só o fornecedor ele estabelece quais são as cláusulas e o consumidor ele não pode discutir ou modificar substancialmente esse contrato. Então, aqueles contratos estabelecidos pelo fornecedor de forma unilateral e aqueles contratos estabelecidos pela administração pública de forma unilateral também. Então esse é o contrato de adesão. Simplesmente o consumidor ele adere àquele contrato que já está pronto, já está formulado e ele simplesmente vai assinar todo aquele rol de textos, de cláusulas que já está estabelecidos e que o consumidor não teve oportunidade de discutir essas cláusulas. Então esse é o contrato de adesão. Simplesmente o consumidor ele adere, por isso o nome, a adesão. Ele simplesmente assina aquele contrato que já está estabelecido pelo fornecedor. E aqui temos a proteção do Código de Defesa do Consumidor ao consumidor justamente nessa relação de consumo quando se trata de contratos de adesão. Por quê? Como se trata de um contrato em que o consumidor não pôde discutir as principais cláusulas, as cláusulas substanciais, a própria lei tem que estabelecer uma certa proteção ao consumidor para que não haja aí justamente prejuízo, né, diante aí do consumidor que só tem a alternativa de assinar esse contrato. Então, o fato de o consumidor conseguir inserir algumas cláusulas no formulário de um contrato estabelecido de forma unilateral pelo fornecedor não desnatura o contrato, né? Então, se você pode acrescentar um parágrafo ou outro, não descaracteriza o contrato, na verdade. O contrato originalmente de adesão só deixará de ser de adesão propriamente se o consumidor conseguir discutir ou modificar substancialmente aquele contrato. Então, por isso temos o parágrafo primeiro, né? A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. Então, você tem um contrato pronto e depois pode-se colocar uma cláusula a mais pelo próprio consumidor, acrescentar algo aí que foi discutido do consumidor em relação ao fornecedor. O acréscimo dessa cláusula não vai descaracterizar, desfigurar o contrato de adesão, porque todas as outras cláusulas que são substanciais não foram discutidas com o consumidor propriamente. Então, por isso, é um contrato de adesão, ainda que tenha acréscimo de uma cláusula. Parágrafo 2º diz o seguinte: nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. O que isso quer dizer? Suponhamos que haja, por exemplo, um contrato entre um consumidor e um fornecedor para celebrar aí
um compromisso de compra e venda de um apartamento com uma construtora. E depois de pagar várias parcelas, aquele consumidor ele deixa de pagar, então ele é inadimplente. Então, em se tratando de um contrato de adesão, há, portanto, uma cláusula resolutiva expressa, né? Uma cláusula que dispõe que o não pagamento das prestações implica na resolução do contrato, ou seja, não pagar as parcelas implica no fim do contrato. Enfim, a própria lei dispõe que, se havendo essa cláusula resolutória, essa cláusula que dispõe como o contrato terá fim, cabe aí uma alternativa à escolha do consumidor. E dizendo que esse consumidor, então, ele tem duas alternativas diante dessa situação: aceitar essa resolução do contrato, ou seja, aceitar que o contrato tem fim, tendo em vista o inadimplemento, ou pagar a mora propriamente, né? As multas, os juros daquela mora, e continuar e permanecer com o contrato, evitando o fim dele. Então há essa alternativa aí em caso de cláusula resolutória, aquela cláusula que dispõe sobre o fim do contrato, tendo em vista inadimplemento, por exemplo, né? O parágrafo 3º diz que os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar a compreensão do consumidor. Então, o contrato de adesão ele tem que ter cláusulas que sejam fáceis de serem lidas, com um texto que seja bem redigido e que seja no tamanho apropriado para que o consumidor possa ler todo o contrato de forma fácil e acessível. Ou seja, não é possível haver aí um contrato de adesão com letras muito pequenas, porque isso dificultaria propriamente o entendimento do consumidor. Então, não é mais permitido aquele contrato que se assina e que não se pode ver as cláusulas que estão escritas. Então, há essa necessidade do tamanho ser adequado à leitura e o consumidor possa ler e entender do que se trata aquele contrato propriamente. Temos aí que o parágrafo 4 que diz que as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Então, esses contratos de adesão eles devem ter essa redação geral, dotada das características claras e objetivas, né? E com uma redação com os termos claros, né? E com caracteres ostensivos, ou seja, evidenciados, cujo tamanho não pode ser inferior ao corpo 12, no caso, em se dizendo aí, de redigir, né? No caso, especificamente nesses contratos que tenham a redução de algum determinado direito, que haja uma determinada imposição nesse sentido, eles devem ter uma redação clara e evidente. Deve ser redigido, portanto, com destaque, seja ela com negrito, com formato itálico. Esse contrato, dentro dessa cláusula, né, que limita o direito do consumidor, deve ser destacado, porque isso vai evidenciar ao consumidor na sua própria leitura e ele vai poder entender que se trata de uma limitação do seu direito. Então, essa redação aí do próprio contrato de adesão tem que ser evidenciada, tem que ser clara e tem que haver um certo destaque na sua limitação aí, nas cláusulas de limitação ao direito, né? Então esse é o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, tratando aí sobre os contratos de adesão. Vale lembrar também que o próprio Código Civil ele estabelece duas regras, né, em se tratando de contratos de adesão, no artigo 423 e 424. O artigo 423 do Código Civil diz que quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Então, o próprio Código Civil estabelece que, havendo cláusulas que não estejam claras nesse contrato de adesão, ou seja, verificando aí que é uma cláusula ambígua, uma cláusula contraditória, essa interpretação tem que ser mais favorável àquele que adere a esse contrato de adesão. Então, o próprio Código Civil estabelece essa proteção. E também o próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 47, né, já diz que as cláusulas contratuais elas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. Então, soma-se aí essas duas regras de proteção em se tratando de um contrato de adesão. O artigo 424 do Código Civil diz que nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada
do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Então, nula as cláusulas que estipulam a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Ou seja, no contrato de adesão não pode existir uma cláusula que haja uma renúncia àquele direito propriamente que está sendo estabelecido naquele contrato. Por exemplo, você realiza um contrato de adesão, especificamente de uma compra de um bem, e naquele contrato haja uma cláusula em que o consumidor ele vai renunciar àquele bem, né, ou aquele direito propriamente que é resultante daquele próprio contrato. Então isso não pode existir, é considerado nulo essa cláusula. Além dos próprios requisitos e das próprias proteções estabelecidas no artigo 54, o consumidor ele tem direito também às proteções do próprio Código de Defesa do Consumidor, que estão vinculadas a ele, por exemplo, as cláusulas abusivas que são consideradas nulas de pleno direito, dentre outras facilidades que o próprio Código de Defesa do Consumidor apresenta e, portanto, será observado no contrato de adesão. Então, temos aí o contrato de adesão, que é aquele contrato em que as cláusulas foram aprovadas por uma autoridade competente, autoridade administrativa, ou ainda quando o fornecedor já produz esse contrato, né, com as cláusulas feitas apenas pelo fornecedor e não tendo o consumidor a possibilidade de discutir ou modificar substancialmente as cláusulas desse contrato. Então esse é o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.